Olá, eu sou o Fernando Gomes. Eu sou Mariana Monteiro. A partir de agora, você acompanha os fatos que marcaram 2021 aqui no Parlamento. Está começando a retrospectiva do jornalismo da TV Câmara. Em mais um ano marcado por altos e baixos nos índices da Covid-19, você vai rever como o Parlamento foi decisivo para o enfrentamento da pandemia e das sequelas sociais e econômicas que ela deixou. O sistema híbrido de votações e a volta ao trabalho presencial com o avanço da vacinação. Na política, vamos rever a rejeição da proposta do voto impresso e a criação da nova Lei de Segurança Nacional. Mudanças em regras eleitorais para 2022 e em diante e a volta da propaganda eleitoral em TV e rádio. Na economia, autonomia para o Banco Central, novas regras para emendas de relator, sinal verde para a venda de ações da Eletrobras. A PEC dos precatórios e o Auxílio Brasil, a desoneração da folha de pagamentos até 2023. 2021 registrou a maior representação feminina nos colegiados e na mesa diretora da Câmara. Foram aprovadas medidas de combate ao racismo estrutural e penas mais duras para crimes de violência doméstica. Vamos ver agora na retrospectiva 2021. O ano de 2021 foi profundamente marcado pela pandemia de Covid-19. Começou com o aumento dos casos de doença e chegou a registrar o maior número de brasileiros mortos pelo coronavírus. A chegada dos imunizantes trouxe esperança e um pouco de alívio. Na Câmara, vários projetos aprovados ajudaram os brasileiros a respirar mais tranquilos com a vacina no braço. Além da pandemia, 2021 também foi marcado por ações a favor do meio ambiente. A defesa da vacina e da vacinação em massa contra o vírus da Covid-19 esteve nos discursos e nas votações da Câmara durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a união de esforços do Legislativo com os demais poderes para facilitar a oferta de vacinas aos brasileiros. Nós podemos, sim, unir esforços com o Senado Federal, com o Executivo, com o Judiciário, com todas as instâncias que puderem ajudar e, de nossa parte, fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis. Durante o ano de 2021, a Câmara aprovou vários projetos para a promoção da vacina, entre eles o que aumenta a pena para quem destruir, inutilizar ou deteriorar vacina ou insumo usado para enfrentar a pandemia. O condenado será punido com reclusão de 1 a 5 anos e multa. Extensão para quem manda, para quem decide. Não é só aquele profissional que pega uma caixa que deve manter o produto congelado e ali abre a caixa, deixa descongelar. Outro projeto aprovado foi o que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. Foi aprovado ainda projeto que prevê isenção do imposto de renda para aposentados com sequelas da Covid-19. Sequelas motoras, sequelas cardiológicas, neurológicas, respiratórias, de perda de memória, cognitivas. A questão que nos preocupa muito é uma janela de fraudes que pode ser aberta, demandando ainda mais perícia do INSS para poder conceder esse benefício. O relator esclareceu que os ajustes no texto corrigiram este problema. O projeto original, ele de fato previa uma isenção ampla e restrita. A qualquer momento em que essa enfermidade deixe de... aquele benefício, longe de ser continuado, de não ter um limite, ele se cessa naquele momento. A Câmara aprovou também projeto que autoriza os estados, os municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 com registro ou autorização temporária de uso no Brasil. O setor privado fica obrigado a doar todas as doses para o SUS, enquanto durar a vacinação prioritária. A população brasileira não quer saber de onde vai vir a vacina. Se vai vir do município, se vai vir do estado, se vai vir do governo federal, se vai vir do setor privado.
A população quer ser vacinada. As empresas podem ficar com metade das vacinas que comprarem. Elas deverão ser aplicadas de graça e não poderão ser comercializadas. A outra metade deverá ser doada ao SUS. A permissão para o setor privado comprar vacinas já havia sido derrubada pelo plenário em outra votação, mas dessa vez passou. É a idade que deve determinar ou fatores de risco de saúde. Jamais pode ser o poder econômico de alguém. Não há nenhuma possibilidade de furar fila. Haja visto que será feitas doações para que, em 100%, para que os grupos de risco sejam vacinados prioritariamente e, num segundo momento, 50% de toda a vacina que foi adquirida seguindo os critérios do Plano Nacional de Imunização. Essa é a terceira vez que o plenário aprova a autorização para estados e municípios comprarem vacinas, caso o Ministério da Saúde não tenha doses suficientes para cumprir o Plano Nacional de Imunização. Uma dessas tentativas acabou sendo vetada pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele converteu o texto em lei. Nós aprovamos aqui nesse parlamento a possibilidade dos estados adquirirem e adotarem medidas necessárias para imunizar a população em caso de omissão do Ministério da Saúde. E esse trecho foi vetado pelo presidente da República. O que o presidente Bolsonaro vetou foi a possibilidade de um endividamento do Estado ser arcado pela União. O atual projeto não. Cada governador, cada prefeito poderá comprar e arcar com a sua responsabilidade. Em 2021, o Brasil bateu recorde em número de mortes por Covid-19. Durante a segunda onda, no mês de abril, o país chegou a atingir, em um único dia, mais de 4.000 mortos pela doença. Os números começaram a reduzir após medidas de isolamento e o avanço da vacinação. Entre os mortos, deputados federais e ex-deputados, como Major Olímpio, Irmão Lázaro, Haroldo Lima, Agnaldo Timóteo, Nelson Burnier, José Carlos Schiavinato e Simão Cecim. A Câmara aprovou em março o projeto de lei que determina aos fornecedores de oxigênio priorizarem o atendimento integral da demanda da rede hospitalar pública ou privada durante a pandemia de Covid-19. Também aprovou o projeto que permite à administração pública comprar com dispensa de licitação insumos e medicamentos, além de bens e serviços de engenharia para o tratamento hospitalar de pacientes com Covid. Outro projeto aprovado foi o que prevê a reabertura de escolas e faculdades durante a pandemia. Segundo o texto, a educação básica e superior são serviços essenciais, mas o projeto dá autonomia a estados e municípios para decidirem sobre a abertura das escolas ou não e coloca os profissionais de educação na lista de prioridades no Plano Nacional de Imunização. Os professores ficam na lista da mais absoluta prioridade dentro do Plano Nacional de Imunização. Acatei várias sugestões em relação a isso. Respeito à autonomia dos entes federados, atenção aos protocolos sanitários, adoção de estratégia de retorno seguro às aulas presenciais. Temos milhares de profissionais da educação que já perderam a vida, mesmo com aula remota e fazendo algumas atividades presenciais. O Brasil é um dos países que mais está deixando as escolas fechadas, demonstra que nós realmente não estamos tratando a educação com a preocupação e a responsabilidade que devemos. A pandemia trouxe desafios econômicos para o mundo. Empresas e lojas fecharam, hábitos mudaram, houve redução do consumo. Indústrias enfrentaram escassez de matéria-prima. Mas outro tema também mexeu com a economia e movimentou a Câmara dos Deputados: o meio ambiente. Segundo especialistas, o Brasil tem vários desafios neste setor, como problemas para gerir o lixo urbano, a redução do cerrado, a substituição de florestas por pastos e plantações na Amazônia, o desmatamento, a degradação de ecossistemas em regiões serranas, o uso inadequado do solo e os hábitos que aumentam os gases que causam o efeito estufa. A COP26, Conferência Climática das Nações Unidas, demonstrou que as áreas ambiental e econômica andam cada vez mais de mãos dadas e que a preservação dos ecossistemas tem um custo para a economia. E foi pensando na redução desse custo que o projeto que altera procedimentos para o licenciamento ambiental foi aprovado na Câmara. O texto estabelece regras gerais a serem seguidas por todos os órgãos envolvidos,
como prazo de vigência, tipos e licenças e empreendimentos que podem ser dispensados dessas obrigações, como é o caso de obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos e de distribuição de energia elétrica com baixa tensão. Ela retira a necessidade de qualquer licenciamento por órgãos ambientais. O que pode ocorrer é o próprio empresário fazer o autolicenciamento do seu empreendimento. Não tem um item que abre precedente para fazer desmatamento ou fazer qualquer supressão de vegetação nativa. Vai destravar para o país mais de 130 bilhões de investimento em infraestrutura, como rodovias, ferrovias, inclusive saneamento básico. Outro projeto aprovado foi o que facilita a recomposição de vegetação em torno de nascentes. A Câmara também aprovou a municipalização de regras para áreas de preservação permanente. Segundo o texto, municípios podem estabelecer faixas de proteção diferentes em áreas consolidadas urbanas. No Congresso, avançaram a autonomia para o Banco Central e as novas regras para as chamadas emendas de relator. E foi dado o sinal verde para as vendas de ações da Eletrobras. A PEC dos precatórios para o Auxílio Brasil e a desoneração da folha de pagamentos até 2023 também foram destaques. O ano de 2021 foi desafiador para a economia, com o país sob os efeitos da pandemia de Covid-19. A Câmara trabalhou para reduzir os danos por meio de várias propostas aprovadas. Uma delas foi o projeto que tornou permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado exatamente para socorrer esse setor durante a pandemia. O projeto aprovado prorrogou e parcelou por um ano o pagamento de parcelas de empréstimos que venciam no último dia de 2020. Aprovada a criação do chamado PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O projeto parcelou o pagamento de débitos das empresas do setor com a Receita Federal, além de outras medidas compensatórias. O projeto do PERSE é importantíssimo para a construção desse movimento em defesa do setor turístico e do setor cultural do nosso país. A Câmara dos Deputados não virou as costas para o setor mais afetado nesta pandemia. Fora dos efeitos da pandemia, uma das mudanças econômicas de maior impacto aprovadas pelo Legislativo este ano foi a autonomia do Banco Central. Presidente e diretores terão mandatos fixos não coincidentes com o do presidente da República. O Banco Central, ele não pode ter uma política de governo. O Banco Central, ele tem que ter uma política de Estado. Alterações nas regras para pagamento do imposto de renda foram aprovadas na Câmara em setembro. A tabela do imposto da pessoa física foi atualizada, com ampliação da faixa de isenção para R$ 2.500 mensais. A proposta, que é uma das etapas da reforma tributária, reajusta a tabela do imposto de renda, reduz os impostos para as empresas e institui a cobrança para lucros e dividendos. O destaque que reduz de 20% para 15% a taxação de lucros e dividendos foi a única mudança aprovada no texto. O projeto do governo tem uma alíquota de 20%. E esse destaque é para reduzir essa alíquota para 15%, isso é um escândalo. Brindamos aqui o fim de um longo trabalho na relatoria desse projeto, que ouviu a todos os setores, foram mais de 500 reuniões. As alterações aguardam votação no Senado. 2 processos de desestatização também passaram pelo crivo dos deputados. Uma medida provisória possibilitou a venda de ações, criando condições para reduzir a participação do Estado na Eletrobras, empresa que responde por 30% da energia gerada no país. A União manteve o poder de veto na Assembleia dos Acionistas. Teremos mais investimento, mais geração de empregos, mais competência no sistema. Já no caso dos Correios, um projeto de lei aprovado autoriza a exploração do serviço pela iniciativa privada, dando condições para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ser desestatizada. A empresa que assumir os serviços não poderá fechar agências consideradas essenciais em áreas remotas do país. A empresa carece de agilidade,
de eficiência, de investimentos e de um planejamento futuro. Quero ver quem terá coragem, depois de aprovar aqui a privatização, de ir lá no município dizer que votou favorável à privatização dos Correios. Foi aprovado o projeto que muda a maneira como é calculado o valor do ICMS, imposto estadual que incide sobre os combustíveis. Pela proposta, a nova alíquota passa a ser fixa, vale por 1 ano e leva em conta o preço médio cobrado nas bombas nos últimos 2 anos. A expectativa é reduzir o preço ao consumidor em 8% no caso da gasolina comum, 7% no caso do álcool e perto de 4% no caso do diesel. O grande mérito das proposições em análise é recorrer à tributação nacional e economicamente eficiente para possibilitar a estabilização ou a redução dos preços desses produtos. A mesma mobilização ocorreu para reduzir o custo do gás de cozinha para famílias de baixa renda, com a aprovação do gás social, um auxílio que poderá reduzir pela metade o preço do botijão de gás. O que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o CAD único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza. Impasses políticos empurraram a aprovação do orçamento de 2021 para março. Normalmente ele é aprovado no ano anterior à sua vigência. A peça aprovada, senhor presidente, é aquela que foi possível no consenso. Para 2021, o orçamento trouxe previsão de meta fiscal com déficit de 247 bilhões de reais. Um orçamento, senhor presidente, que corta quase 40 bilhões da saúde. Justamente em um período que a pandemia está muito perversa, muito cruel. Houve acréscimo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. São 125 bilhões para o Ministério da Saúde e 100 bilhões para o Ministério da Educação. Medidas de transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9, foram aprovadas em novembro na Câmara. Posteriormente, a medida foi aprovada pelo Senado. A aprovação estipula, de agora em diante, um teto para o valor das emendas de relator, que será equivalente à soma das emendas impositivas individuais e de bancada, que representam cerca de 16 bilhões de reais para 2022, que deverão ter ampla publicidade. Fazendo com que, daqui para frente, o Congresso Nacional possa identificar de maneira clara, insofismável, quem foi o solicitante daquele recurso. O que é que justifica, no meu estado, o estado do Ceará, uma cidade como Tauá, ter 180 milhões de emenda de relator e do lado a cidade de Boa Viagem não tem dinheiro para cavar um poço? O Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária para 2022. O valor total do orçamento aprovado é de 4,8 trilhões de reais. O salário mínimo fica em R$ 1.211,98. O teto de gastos ficará em 1,6 trilhão. O déficit fiscal será de 79,3 bilhões de reais. Os gastos com a dívida pública vão consumir 1,8 trilhão de reais. A projeção de inflação será de 5,02%. Também foram incluídos 2 bilhões de reajuste para servidores do Poder Executivo e 800 milhões para o reajuste de agentes comunitários de saúde. O relator também destacou 90 bilhões para o Auxílio Brasil e 40 bilhões para a atualização de benefícios previdenciários. Nós não reduzimos absolutamente nada nas áreas essenciais. Outra polêmica no projeto de lei orçamentária foram as emendas de relator. 16 bilhões. Para quê? Para emendas do relator. O que é isso? Ninguém sabe, ninguém viu. Quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, melhor para a sociedade. Uma das grandes polêmicas da proposta do orçamento de 2022 foi o aumento do fundo eleitoral. Na proposta do governo, o fundo estava fixado em 2,1 bilhões de reais. Na primeira versão do relatório, foi para 5,1 bilhões e no relatório final ficou em 4,9 bilhões de reais. Nós não temos o financiamento privado para você ter eleições tranquilas, sem outros tipos de financiamento, como milicianos, traficantes, outros atores que de vez em quando tentam influir na política, todos sabem.
é preciso que nós tenhamos clareza no financiamento público. E uma possível flexibilização do teto de gastos se tornou um dos temas que mais ocupou espaço nos debates da economia. Criado em 2016 por meio de emenda constitucional, o teto limita as despesas do governo somente à variação da inflação do ano anterior para manter a dívida pública em níveis sustentáveis. O debate sobre a flexibilização surgiu em meio à votação de proposta de emenda constitucional dos precatórios, dívidas do governo com sentença judicial transitada em julgado. A Câmara dos Deputados aprovou, em novembro, a PEC dos precatórios, que limita o valor dessa despesa, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. O espaço fiscal decorrente da aprovação da PEC, a ser incluído no orçamento de 2022, será de até 110 bilhões de reais, vinculado a gastos sociais como programas de transferência de renda e assistência social. O prazo de vigência para pagamento de precatórios dentro do teto aprovado de 40 bilhões, corrigido pela inflação, será de 5 anos. A Câmara tinha aprovado 10 anos. Precatórios não pagos podem chegar a 121 bilhões em 2026. A proposta garante o pagamento de requisições de pequeno valor, RPVs, de até 60 salários mínimos. Garante também o pagamento dos precatórios do antigo Fundef em 3 parcelas anuais. E estabelece a criação de uma comissão para auditar os precatórios e tornar permanente o programa de auxílio social para famílias carentes. O Senado fez algumas mudanças no texto, mudanças que entendemos que foram positivas. Eu tenho pena do presidente da República de 2027. Quantos bilhões vão cair no colo dele que vão estourar ali e terá que ser pago naquele ano? A emenda, logo em seu primeiro artigo, torna os programas de transferência de renda para os mais pobres um assunto de Estado, pois a renda básica familiar passa a fazer parte da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até dezembro de 2023. A medida permite a manutenção dos empregos dos setores beneficiados, que empregam cerca de 6 milhões de pessoas, e pode evitar a demissão imediata de cerca de 500 mil empregados, segundo os representantes desses setores. A redução do prazo não prejudica em nenhuma hipótese a proposta, porque nós compreendemos que 2 anos é um prazo suficiente para que a gente possa discutir a inclusão de outros setores. Segurança jurídica para que possam planejar, ampliar suas atividades, abrir novas filiais. E em novembro, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. Firmamos um pacto entre a Zona Franca de Manaus e a indústria de informática fora da Zona Franca de Manaus, para que as duas leis sempre mantivessem um equilíbrio e uma não gerasse atração de setores que já estão instalados em outros estados da federação. Ela garante a existência de milhares de indústrias. A Câmara aprovou, em dezembro, proposta que estabeleceu medidas de proteção social e de saúde para os entregadores de aplicativos, com a obrigatoriedade de as empresas contratarem um seguro contra acidentes para proteger o entregador durante o período em que ele estiver trabalhando. Também foi aprovado o projeto que prorroga até 2026 a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência e taxistas. No setor de transportes, em dezembro, os deputados aprovaram um projeto que cria a Lei das Ferrovias, que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de usar a concessão ou permissão. O prazo do contrato poderá ser de 25 até 99 anos, prorrogáveis. Ao contrário das concessões para as quais existem limites tarifários, a empresa que obtiver autorização terá liberdade para definir o preço. Também foi aprovado o estímulo à navegação entre portos nacionais. O projeto cria o programa BR do Mar e libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Aprovadas ainda novas regras para autorização de linhas de serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
texto do Senado estava absolutamente proibitivo, fechando o mercado para as empresas de ônibus, principalmente os novos aplicativos que têm surgido com preços muito mais baratos e com serviços muito competitivos. Entre as últimas votações de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que cria um novo programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. Essas empresas terão desconto sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. « 2021 foi ano de mudanças no regimento interno e de debates entre legislativo e executivo. O avanço da imunização levou à volta do trabalho presencial no plenário e nas comissões. Mas 2021 também levou embora personagens que marcaram a história da Câmara. A eleição da nova mesa diretora marcou o início do ano legislativo e de mudanças políticas importantes. Com o apoio do governo, o deputado Arthur Lira venceu a disputa ainda no primeiro turno, depois de muita articulação e visita aos deputados nos estados. No primeiro discurso como presidente, Lira destacou a neutralidade do cargo e prometeu respeitar o coletivo e a proporcionalidade. Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa, os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara. Como instituição deve ser a voz de todos e não a voz de um. Na esteira das mudanças prometidas pelo novo presidente, foi aprovada em maio a reforma do regimento interno, com a promessa de qualificar o debate e agilizar o processo legislativo. Por um lado, o novo regimento reduziu os recursos usados pela minoria para protelar as votações, conhecidos como kit obstrução. Por outro, aumentou de 6 para 12 o total de oradores nas discussões das matérias. Valorizando o debate político de conteúdo feito parte a parte e valorizando o legítimo direito da oposição de manifestar de forma plena as suas posições e as suas contradições. E hoje a maioria pode ser minoria amanhã. E a forma com que isso foi feito não garante essa diferença. Reduz capacidade da minoria. A produção legislativa já tinha experimentado um crescimento em função de uma mudança adotada por causa da pandemia, o sistema híbrido de votações. Isso permitiu não só que a Câmara continuasse funcionando no momento que o Brasil mais precisava, mas também imprimisse um novo ritmo às atividades legislativas. Se as votações remotas facilitaram os debates e tomadas de decisões durante boa parte do ano, as novas regras regimentais abriram espaço para garantir o mesmo ritmo na volta do trabalho presencial, anunciado em outubro. Com o ritmo de vacinação, todos receberam bem, porque todos querem a volta das comissões, querem a volta das comissões mistas para medidas provisórias. Antes mesmo da volta das comissões, um colegiado que trabalhou muito foi o Conselho de Ética. 12 representações foram submetidas à apreciação do órgão encarregado de sugerir penalidades em casos de descumprimento do decoro parlamentar. O deputado Daniel Silveira teve o mandado de prisão decretado pelo Supremo Tribunal Federal e confirmado pela Câmara em fevereiro. 364 deputados acompanharam o parecer da relatora, deputada Magna Mofato, que defendeu a continuidade da prisão e leu na tribuna a transcrição das declarações do deputado. Temos entre nós um deputado que vive atacar a democracia e as instituições e transformou o exercício do seu mandato em uma plataforma de propagação do discurso do ódio. Nunca defendi o ato institucional número 5. A minha fala pode ter sido dura o suficiente. Reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Silveira teve voto de censura e suspensão de 6 meses aprovados pelo Conselho de Ética, decisão que ainda precisa ser referendada pelo plenário.
Outros 2 deputados tiveram seu mandato cassado. Em agosto, Flor de Lis, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Eu não matei meu marido. O grande segredo deste relatório trabalhoso foi não se perder em tantas provas robustas. E boca aberta. Este também, com recomendação do Conselho de Ética, perdeu o mandato antes da decisão do plenário, por decisão da Justiça Eleitoral, formalizada pela mesa diretora em setembro. Em 2021, morreu o político do diálogo. Marco Maciel foi presidente da Câmara quando o governo militar fechou o Congresso em 1977, no chamado Pacote de Abril. Na redemocratização, foi vice-presidente da República nos 2 mandatos de Fernando Henrique. Outra perda muito sentida foi a do ex-secretário-geral da mesa, Mozar Viana de Paiva. Pessoa de uma integridade absoluta, de uma dedicação exemplar ao trabalho. Em 2021, o Brasil bateu recorde em número de mortes por Covid-19. Entre os mortos, deputados federais e ex-deputados, como Major Olímpio, Irmão Lázaro, Haroldo Lima, Agnaldo Timóteo, Nelson Burnier, José Carlos Schiavinato e Simão Ceci. O ano foi marcado também por embates entre os poderes legislativo e executivo. Decisões importantes do Congresso foram vetadas pelo presidente da República. O que é a pobreza menstrual? São meninas e mulheres que não conseguem ter acesso mínimo à higiene pessoal. Se 84 milhões de reais for muito dinheiro para o governo não dar condição a meninas e mulheres, eu acho que o governo tem que rever os seus princípios. Eu repudio esse veto e peço a ajuda da bancada feminina. A decisão sobre o veto ao programa de distribuição gratuita de absorventes acabou adiada para 2022, assim como o da criminalização das fake news. Ao longo do ano, deputados e senadores derrubaram, entre outros, os vetos à lei que proibiu despejos durante a pandemia, a lei que permitiu o funcionamento das federações partidárias, ao fundo para as campanhas eleitorais, ao piso dos agentes comunitários de saúde e ao programa de auxílio aos pequenos produtores, Lei Assis Carvalho II. Foi um ano de aprovação de reformas na legislação eleitoral e também teve a derrota do voto impresso. Nova Lei de Segurança Nacional, demarcação de terras indígenas. Reveja outros temas que se destacaram na Câmara no ano que passou. Um tema marcado por conflito. Em junho, os deputados aprovaram um projeto que trata da demarcação de terras indígenas. O texto do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal, e prevê, por exemplo, a possibilidade de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico em áreas ocupadas pelos indígenas. Absurdo que passou aqui na CCJ, absurdo que tem sido feito, assim, as cláusulas pétreas. Os 140 mil índios detêm o tamanho da França e da Inglaterra. Será que os índios precisam de mais terras? A demarcação seguiu para análise do plenário da Câmara. O direito às manifestações está na nova Lei de Segurança Nacional, aprovada em setembro pelo Congresso. O texto da relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, tipifica 10 crimes, como aqueles de interrupção do processo eleitoral, de fake news nas eleições e de atentado a direito de manifestação. Alguns trechos foram vetados pelo presidente Bolsonaro. Entre eles, o que incluía no Código Penal o crime de atentado ao direito de manifestação. Outro trecho vetado causou repercussão na Câmara, o que definia o crime de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news. O veto afastou a insegurança jurídica da redação, já que a verdade não é absoluta para todos nós. Nós da oposição vamos trabalhar para derrubar esse e outros vetos e acredito que teremos apoio de vários partidos. A legalização da cannabis medicinal passou por pouco na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em junho. O parecer apresentado pelo deputado Luciano Dutti
do PSB do Paraná foi favorável à legalização do cultivo no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. O uso recreativo segue proibido. O texto poderia ter ido diretamente para o Senado, mas houve recurso para análise em plenário. Nós estamos aprovando um projeto que vai baratear o acesso ao medicamento. O que está aqui se fazendo é uma outra coisa. Está aqui se tentando colocar o plantio generalizado, a industrialização generalizada. Nós não podemos entrar no canto da sereia. O uso industrial desse produto pode trazer uma melhoria para a economia do país. Os deputados aprovaram em agosto e também seguiu para o Senado o projeto que aumenta o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia. Basta a análise de documentos e de declaração do ocupante de que cumpre a legislação ambiental. A proposta passa de 4 para 6 módulos fiscais, o tamanho da propriedade ocupada, que poderá ser regularizada com dispensa de vistoria pelo INCRA. A regularização dos pequenos de até 4 módulos fiscais é possível sim fazer hoje através da Lei 11.952 de 2009, mas querem regularizar os grandes dizendo que é o pequeno. Serão mais de 300 mil só na região amazônica, 300 mil agricultores que são os verdadeiros guardiões do meio ambiente. Se aprovadas, as novas regras valerão para imóveis da União e do INCRA em todo o país. Hoje, valem apenas para os localizados na Amazônia Legal. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental e dá privativamente à União a função de legislar sobre o tema. O texto do relator foi aprovado em 2 turnos e retornou ao Senado Federal devido às mudanças apresentadas. No início desse ano, nós tivemos um grande vazamento de dados pessoais, mais de 200 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados através de alguém ou uma entidade que até hoje não se sabe quem foi. O manejo desses aplicativos se dá, sobretudo, a partir da oferta desses dados pessoais, que muitas vezes é objeto de manipulação sem que cada um de nós saiba os riscos que oferece à nossa privacidade a manipulação dessas informações. Aprovada no Senado, a PEC foi promulgada em outubro pelo Congresso. Sob forte obstrução dos partidos de oposição, a Comissão Especial da Câmara aprovou em setembro a proposta de ações contra-terroristas que seguiu para análise do plenário da Câmara. O texto cria o Sistema Nacional e Política Nacional contra Terroristas sob supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O que o governo quer com este projeto, então? Criar a KGB, a Polícia Secreta do Presidente. A Polícia Secreta para poder, com isso, o governo espionar e perseguir adversários políticos. Dizem que não existe terrorismo no Brasil. Existe terrorismo, sim, e nós devemos combater de forma séria, como um país sério que se preocupa com a segurança da sua população. Em outubro, o plenário da Câmara rejeitou a ampliação do Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 vagas. Faltaram 11 votos para o mínimo de apoio necessário, de 308 deputados. Com o resultado, o plenário deve agora analisar o texto original da PEC, que mantém a composição do CNMP em 14 membros, mas acaba com a vaga nata do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A PEC tem 3 pequenas mudanças. A primeira, a partir de uma lista quíntupla do Ministério Público, será escolhido por esse parlamento o corregedor. A gente está falando de autonomia e independência do Ministério Público. O Ministério Público que, de forma constitucional, serve para defender os interesses da população, que, aliás, era o que esse parlamento deveria fazer também. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Foi a maior mudança feita até agora na norma, que está em vigor desde 1992.
A principal alteração do texto é a exigência de dolo ou intenção para que os agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima. Comportamentos claramente ímprobos continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. Em 2021, deputados aprovaram novas legislações que já valem para as eleições de 2022. No final de setembro, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 111 de 2021, que traz mudanças nas regras eleitorais. Emenda à Constituição que reforma o sistema eleitoral. A emenda cria regra de estímulo a candidaturas de mulheres e negros, cujos votos contarão em dobro nas eleições de deputados e vereadores para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo eleitoral. A medida vale de 2022 até 2030. Será fundamental para a ampliação dos espaços de poder para a mulher brasileira. Também muda, a partir de 2026, a data da posse do presidente da República, que passa a ser 5 de janeiro, e a dos governadores, que passará a ser no dia 6. Atualmente, ambas são no dia 1º de janeiro. Os parlamentares também decidiram em setembro tornar lei o projeto que permite aos partidos políticos se unirem em federação. A proposta havia sido totalmente vetada pelo presidente Bolsonaro, mas o veto caiu em sessão do Congresso Nacional. A partir de 2022, os partidos poderão se unir para atuar como uma só legenda nas eleições e na legislatura, devendo permanecer assim por no mínimo 4 anos. Cumpririam assim a cláusula de barreira, que limita o acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão aos partidos que não atingirem um mínimo de votos nas eleições. Os partidos menores que estão preocupados em não atingir a cláusula de desempenho têm a possibilidade já agora de promoverem as fusões. Esse projeto de federação dá à federação um caráter nacional. Virou lei ainda em outubro o projeto que condiciona a distribuição de vagas em cargos proporcionais, deputados federais, estaduais e vereadores, a partidos com um limite mínimo de votos obtidos. De acordo com a nova lei, só podem concorrer à distribuição das sobras os candidatos que obtiverem votos equivalentes a pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos que conquistarem um mínimo de 80%. Os deputados também aprovaram o novo Código Eleitoral, mas não há tempo de valer para as eleições de 2022. O texto aprovado em setembro ainda terá de ser analisado pelo Senado. O projeto consolida em um único texto toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A legislação eleitoral brasileira repetidamente é chamada de grande colcha de retalho. Foi aprovada também para 2026 a quarentena, que será exigida de certas categorias para poderem disputar as eleições. Terão de se desligar do cargo 4 anos antes do pleito juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares. Uma tremenda injustiça no mérito contra profissionais que no dia a dia arriscam as suas vidas ou tomam decisões graves em prol da população brasileira. Tem que ter mecanismos e travas para garantir que esse poder de julgar, de prender ou de denunciar, não possa ser contaminado por objetivos eleitorais. Em dezembro, o Congresso aprovou a retomada da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, condicionada ao cumprimento da cláusula de desempenho. A propaganda estava extinta desde 2017. Os deputados aprovaram o projeto em outubro. Poder mostrar na propaganda partidária o seu trabalho, o trabalho do seu partido, isso é fortalecer a democracia. A PEC do voto impresso determinava a impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, independentemente do meio empregado para o registro dos votos. Acabou rejeitada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois em plenário. São milhões de brasileiros que desconfiam e com toda a razão dessas urnas. A consequência do voto impresso é que na apuração serão toneladas de papel manuseado por no mínimo 1,5 milhão de pessoas. Como o texto não atingiu o quórum de 308 votos favoráveis, foi arquivado. Com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano,
com esse viés de constitucionalidade encerrado. Maior representação feminina nos colegiados e na mesa diretora da Câmara. Medidas de combate ao racismo estrutural. Penas mais duras para crimes de violência doméstica. 2021 também foi um ano de conquistas importantes para as minorias. O ano legislativo começou favorável à representação feminina. Pela primeira vez, 3 mulheres foram eleitas para a mesa diretora da Câmara. A segunda secretária, Marília Arraes, do PT de Pernambuco, a deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, foi eleita a terceira secretária e a quarta secretária da mesa diretora é Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. Além das atribuições específicas de cada secretaria, caberá a elas até o final do próximo ano dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Casa, juntamente com os outros membros da mesa diretora. Fato inédito na Câmara dos Deputados, de 7 integrantes titulares da mesa, 3 mulheres, e nos honram muito a presença delas à frente dos cargos de comando da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Nós precisamos termos mais mulheres no Congresso, mas é uma grande vitória. A gente tem também a primeira integrante da mesa negra, uma mulher negra que está na mesa, e isso inspira outras mulheres. Também houve um salto no número de mulheres eleitas para presidir as comissões temáticas. De 3, passaram para 7 as presidentes dos colegiados. Entre elas, foi eleita pela primeira vez uma mulher para comandar a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, considerada a mais importante da Câmara, que analisa a constitucionalidade e a juridicidade de todas as propostas em tramitação na Casa. O ano de 2021 teve conquistas também na esfera legislativa. Votações importantes da pauta feminina merecem ser lembradas. Ainda em março, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que obriga o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências de instrução e julgamento sobre crimes contra a dignidade sexual. Pelo projeto, fica proibido em audiências e julgamentos o uso de linguagem ou qualquer tipo de informação ou material que ofenda a dignidade das vítimas ou das testemunhas. Vai se chamar Lei Mariana Ferrer, em homenagem à jovem catarinense vítima de violência sexual que sofreu humilhações do advogado de defesa do acusado de estupro durante o julgamento do caso. Para garantir que ela não seja revitimizada, agredida outra vez, exposta novamente à humilhação durante o julgamento do réu, daquele que a atacou. Parlamentares comemoraram a aprovação da matéria, que também foi aprovada no Senado e já virou lei. O plenário da Câmara também aprovou matérias para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha e as sanções para os crimes relacionados à violência doméstica. Um projeto de lei aprovado pelos deputados é o que determina que os sistemas de informação das polícias civil e militar registrem as medidas protetivas decretadas pelo juiz a favor de mulheres vítimas de violência. Esse projeto também explica a necessidade da agilidade na condução e informações no andamento dos processos, mencionando os inúmeros relatos de mulheres que, beneficiadas por medidas protetivas, necessitaram recorrer à polícia por telefone de forma emergencial a enfrentarem dificuldades para serem atendidas com urgência necessária. A proposta aguarda análise do Senado. O plenário também aprovou o projeto de lei que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio e torna mais rígida a progressão de regime para presos condenados por esse crime. A pena poderá chegar a 30 anos de reclusão, caso o Senado também aprove o texto. Já em novembro, os deputados aprovaram um projeto de lei que amplia penas para crimes cometidos em contexto de violência doméstica. A proposta torna mais dura a punição para crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, além de ameaça cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A proposta seguiu para a apreciação do Senado. Aqui se estabelece também a tornozeleira como medidas de proteção. Se estabelece, portanto, a condição da ação caminhar independente da vontade expressa, porque muitas vezes a vontade é garroteada. Que os crimes contra a honra e ameaças
são aqueles de maior incidência no contexto de violência doméstica. Porém, ainda não possui nenhum tratamento mais gravoso, como ocorre, por exemplo, no caso de crime de lesão corporal. Em abril, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para abandono de incapaz e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A proposta prevê penas de até 14 anos se o abandono resultar na morte do incapaz. Durante a votação, houve menção à morte do menino Henri Borel, de 4 anos, que foi espancado em março dentro do apartamento em que morava, no Rio de Janeiro. O momento é de dar uma resposta para a impunidade. Não podemos deixar do jeito que está. Acho que no dia de hoje esse plenário faz uma homenagem a uma matéria importante, de um tema que faz uma correção justa, social e legal. O projeto de lei deve ser analisado pelo Senado. Os deputados também votaram a medida provisória que define critérios para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, concedido a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. A medida do governo reduziu o acesso ao BPC para famílias com renda mensal per capita de meio para 1/4 do salário mínimo. O texto da Câmara, que segue agora para o Senado, flexibilizou a regra para famílias em condições de vulnerabilidade e regulamentou o auxílio para pessoas com deficiência ingressarem no mercado de trabalho. Quase 5 milhões de brasileiros sobrevivem e garantem a sua cidadania a partir do BPC. Não foi o que nós queríamos, que era ampliar essa margem de acesso para as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, mas foi um avanço. Da mesma forma, estamos regulamentando o auxílio inclusão e a orientação do próprio governo nos debates e discussão de relatório é que o auxílio inclusão poderá ser iniciado a partir de outubro de 2021. A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei complementar que institui a alternância das vagas nos poderes legislativos entre homens e mulheres. A proposta obriga os partidos políticos a dividirem as vagas obtidas na eleição de acordo com o quociente partidário, na ordem da votação nominal dos candidatos, com alternância dos sexos, ou seja, um homem, uma mulher. Isso deverá garantir paridade na representação em todas as esferas, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas Estaduais e na do Distrito Federal e nas câmaras municipais. A proposta aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, se for aprovada, seguirá para a análise do Senado. E o plenário aprovou o projeto que tipifica o crime de injúria racial coletiva, com penas de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O texto define esse tipo penal como a injúria praticada em locais públicos ou privados abertos ao público de uso coletivo ou nas redes sociais. Nós temos que ter uma agenda que garanta direitos à juventude negra da periferia do Brasil. Somos todos iguais, nem mais nem menos, todos iguais.